Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria ler Isaías capítulo 1, versículo 4. O texto diz assim: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Na Bíblia, é muito comum encontrarmos essa palavra ai. Essa pequena interjeição é usada quando Deus está liberando uma palavra de juízo para alguém. É uma forma de Deus dizer que vai condenar alguém. Só que o hebraico passa a ideia mais profunda, porque além de ser uma expressão de juízo, esse ai é uma expressão de tristeza e de dor que Deus sentia por ter que ficar longe do seu povo. Deus não tem alegria quando alguém vai para o inferno. Ele só tem alegria na morte dos seus santos. Deus nunca tolerou e nunca irá tolerar o pecado. Ele diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. A iniquidade é o pecado não confessado. Uma pessoa que peca e não se arrepende, não confessa os seus pecados, se torna uma pessoa iníqua. E o pai é o grande responsável por disciplinar o filho rebelde. Por isso Deus usou essa expressão ai. O pai disciplina o filho a quem ama. A nação que Deus escolheu, que Deus chamara para ser santa, se tornou uma nação pecaminosa. A maldade se tornou uma característica daquele povo rebelde que se voltou contra Deus. Um povo que tinha sido escolhido por Deus agora está sendo chamado de maligno. Quando nós pensamos a respeito da criação de filhos, o que se espera naturalmente é que os nossos filhos aprendam tudo que a gente ensina e mais outras coisas por fora para se tornarem pessoas melhores do que nós em tudo. Porque, teoricamente, eles deveriam absorver os nossos ensinamentos, aprender com os nossos comportamentos e potencializar tudo aquilo que é bom e deixar de lado tudo que não é bom. Então, de maneira lógica, o que se espera é que os nossos descendentes sejam mais bem preparados para encarar a vida do que nós. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. E por que vocês acham que as coisas são desse jeito? Nós vemos isso claramente aqui porque esse povo era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas em vez de serem próximos de Deus, eles se afastaram cada vez mais de Deus. Imagina o desafio que Isaías enfrentou para dizer essas palavras para o povo do qual ele fazia parte. Vemos que, de fato, o profeta precisa estar disposto a sacrificar a própria vida para falar o que Deus quer. Se em um momento da sua vida, em algum momento você pediu a Deus para te usar com o dom de profecia, esteja preparado para qualquer situação. Deus também fala que o povo havia blasfemado do Santo de Israel. O comportamento de um cristão precisa exaltar o nome de Cristo. Quando nós damos mau testemunho, nós blasfemamos do nome de Cristo, porque nós carregamos conosco o título de cristão. Isaías usa a palavra divórcio no texto original para dizer que o povo abandonou o Senhor. Parece bem pesado para mim, porque uma coisa é o casal brigar e outra coisa bem mais além é o casal se divorciar. Nós vemos aqui uma completa ruptura no relacionamento entre Israel e o Senhor. Essa era a condição do povo de Israel diante de Deus. Nós vamos perceber, ao longo da leitura desse livro, que é comum Isaías se referir a Deus como o Santo de Israel. É como se essa fosse a marca registrada do profeta. E há quem diga que Isaías faz questão de destacar essa santidade de Deus para mostrar que o povo dele também precisa ser santo. Ou pelo menos buscar a santificação. Mas o fato é que nós vemos aqui uma expressão hebraica que indica posse.
Deus pertencia a Israel. Ele era o santo de Israel. Não era de nenhuma outra nação. E mesmo tendo Deus de forma exclusiva para eles, os israelitas decidiram se afastar do Senhor. Deus se devotou a Israel e mesmo assim Israel se rebelou contra Deus. Esse era o cenário daquela época. Isso parece bem comum de acontecer com a gente. Jesus morreu por nós. Ele se entregou e ainda assim nós somos capazes de criar diversas desculpas quando queremos fazer a nossa vontade e deixar de fazer a vontade de Deus. Então, o que eu tenho para dizer aqui é que nós precisamos melhorar. Não basta saber que temos que melhorar. Nós precisamos ter um comportamento diferente. Outra análise mais profunda sobre esse termo santo de Israel é que o termo santo é usado em alguns textos com o significado de redentor. Então nós vemos uma atitude de ingratidão aqui por parte desse povo que foi resgatado por Deus e mesmo assim desprezou o Senhor. Não se trata aqui do pecado de uma pessoa apenas. O texto dá a ideia de que todo o povo estava envolvido com o pecado. Há quem diga que se tratava do pecado de idolatria, porque a forma como o texto foi escrito se parece com a forma como Deuteronômio aborda o pecado de idolatria do povo. O texto ainda diz que o povo voltou para trás. O povo regrediu em vez de prosseguir. Deus nos chamou para avançar, mas muitas vezes nós olhamos demais para o mundo à nossa volta e tiramos o foco de Deus. É só você observar a sua vida como cristão. Tem momentos em que a gente busca a Deus com intensidade, mas de repente vem aquela frieza, a gente fica desanimado, a gente para de buscar como antes e acaba desanimando cada vez mais. Deus não quer que a gente volte para trás, como estava acontecendo com Israel. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé para a conservação da alma. Mas aqui tem um ponto interessante que eu gostaria de compartilhar. Qual a diferença entre buscar a Deus e se afastar de Deus? Parece óbvio dizer que buscar a Deus é quando oramos todos os dias, fazemos a obra de Deus, participamos dos cultos, etc. E enquanto se afastar de Deus seria viver uma vida de pecado, zombando de Deus e etc. Mas eu gostaria que a gente tivesse a consciência de que a diferença entre buscar a Deus e se afastar de Deus é um pouco mais sutil. De fato, buscar a Deus se refere a viver intensamente para o reino de Deus. Orar constantemente, participar dos cultos, estudar a Bíblia e tudo isso que a gente já sabe. Só que ao contrário da nossa intuição, afastar-se de Deus é simplesmente não fazer essas coisas. Deixar de buscar Deus já é suficiente para considerar que nós estamos nos afastando dele. Pensa bem nisso. De repente, você está afastado de Deus há muito tempo e nem percebeu. E isso é muito sério. Deus quer você perto dele novamente. Ou nós estamos perto de Deus ou estamos longe dele. Não tem como estar ali no meio, nem perto e nem longe. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje. Fique com Deus.